Uriah, me diga uma coisa, qual é a sua expectativa com relação ao discurso de Trump hoje, no encerramento da convenção do Partido Republicano? Qual é o tom que ele vai adotar? Então, Cazé, a expectativa que a gente tinha desde que ele fez aquela declaração dizendo que tinha reescrito o discurso dizendo que iria mais explorar aquele conceito de união, até porque estrategicamente isso faz bastante sentido, né? A partir do momento em que ele coloca um vice ainda mais radical do que ele mesmo, faz sentido que pelo menos um dos dois seja um candidato um pouco mais moderado. Então, só que o que aconteceu? O Trump fez ontem uma postagem na sua rede social, aquela Truth Social, dizendo o seguinte: ele estava criticando aquela medida do Joe Biden, aquela proposta que o Biden tem de reformar o judiciário norte-americano, dizendo que a esquerda comunista estava aí fazendo um complô para tirá-lo do poder, toda aquela história. Então, se ele for fazer um discurso moderado, vai ser novidade, porque ele prometeu que ia fazer isso, mas até agora não fez. Então, pelo menos não foi o que a gente viu ontem. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Faria sentido nesse contexto de você tentar convencer aquele eleitorado que está cansado da polarização, que classificou esse atentado como um estopim para isso tudo, mas eu acho difícil, assim, mesmo se ele levar isso adiante, é algo que eu não acredito que duraria por muito mais tempo, até porque ele tem, ao longo de toda a sua carreira política falado o que ele pensava. Como é que você vê, assim, na sua opinião, né, o atentado contra Donald Trump pode influenciar a opinião pública e as eleições nos Estados Unidos? Será que ele vai garantir mais votos em função de ter sofrido essa tentativa de assassinato? Não é o que as pesquisas mostram até agora. Até se pensou no primeiro momento que por conta daquela foto que saiu, ele com o punho fechado, erguido, ensanguentado, com a bandeira norte-americana no fundo, né? Ou seja, com aquele símbolo do nacionalismo. A primeira impressão que deu, e eu até ouvi umas análises nesse sentido, que eu já discordei logo de cara, dizendo a eleição já está ganha, mas não dá para falar que isso vai acontecer, até porque as pesquisas mostram que o Trump está aí 2, 3 pontos na frente, que era como ele já estava também antes desse ataque ocorrer. Então, por um lado, eu acredito que o Joe Biden ganha um pouquinho de tempo, porque até então o foco da mídia, o foco de todo mundo era descobrir, né, ou pressionar o Biden a desistir por conta do desastre que tem sido a performance dele. Então o foco passa a ser o Trump, esse atentado, as convenções republicanas, enquanto o Biden vai ali ganhando tempo. Mas agora também começa a surgir uma movimentação bastante grande para a desistência do Biden novamente. Então, não acho que, pelo menos nesse primeiro momento agora, então a gente está falando dos, né, de acordo com os dados que nós temos acesso agora, que isso tenha surtido um efeito muito grande. Mas ainda pode ser explorado mais para frente, né? Os republicanos, muitos mandatários têm tentado atribuir a culpa desse ataque aos democratas, aquele discurso do Joe Biden de que o Trump tem que ser parado a qualquer custo, que o fascismo do Trump tem que ser parado até a qualquer custo, porque foi isso que levou esse ataque a ocorrer. Inclusive, essa foi uma declaração do vice do Trump, né? Então, a gente pode só especular agora.